Amém, irmãos? Glória a Deus. Na sexta-feira nós falamos sobre honrar a Deus. Todo mundo que frequenta a igreja ouve sobre esse assunto, sim ou não, irmãos? Mas a nossa pregação sobre honra não é uma pregação sobre oferta, sobre dízimo, sobre dinheiro, mas é o fato de nós reconhecermos Deus como quem Deus é. Não foi isso que nós pregamos? Foi bom, irmãos? Foi bom, não foi? Foi bênção, não foi? Glória a Deus. E hoje eu queria conversar com os irmãos. Hoje, não sei, eu senti no meu coração que ia ser como um direcionamento, como um estudo. Foi o que Deus colocou no meu coração, né? E eu tenho percebido, pelo que Deus está fazendo hoje no culto, que Deus está nos chamando, né, a olhar para o Senhor. Amém? E eu lembrei de um estudo que estava ali na minha mochila, até peguei aqui, que é a palavra arrependimento, né? Todo mundo, quando fala de arrependimento, logo pensa em parar de errar. Sim ou não? Sim ou não? Só que, quando você vai ver essa palavra arrependimento, no grego, ela fala sobre mudança de mentalidade. Então não é parar de errar, é uma mudança de... Fala, mudança de mentalidade. Diga, metanoia. Claro que quando eu mudo a mentalidade, eu mudo o que eu estou fazendo, sim ou não? Então não é simplesmente o ato ou aquilo que está fazendo. Só que quando você vai na velha aliança, aonde ali está escrito em hebraico, a mesma palavra arrependimento que é escrita em português, ela já não é metanoia. Ela é voltar a Deus. E para mim faz muito mais sentido o voltar a Deus do que simplesmente a mudança de mente. Porque quando eu mudo a mente, eu posso mudar a mente de uma forma ruim, agora eu ficar magoado e eu ficar amargo e mudar a mente para uma pessoa amarga, sim ou não? Eu posso mudar a mente para ser uma pessoa mais madura. Agora, quando eu entendo que a ideia de Deus sobre arrependimento é eu apontar para Deus, eu mudar a mentalidade de uma forma que eu volte a Deus. Consegue entender? Então Deus, ele tem trabalhado no nosso coração e para o mundo, para que o mundo consiga enxergar a Deus. Olha que interessante, o Espírito Santo, ele vem e ele é derramado no mundo para que toda a carne seja tocada por Deus. Toda a carne, diga toda a carne. Então não fala sobre aqueles que são santos, ou aqueles que estão na igreja, ou sobre judeu, não. É sobre todo mundo vai receber um toque do Senhor. Isso fala do amor de Deus. E na sexta-feira nós falamos isso, nós citamos isso lá em Malaquias, né? O amor de Deus. E aí depois vem Deus ali chamando a atenção do povo, mas o texto começa, Deus dizendo, o meu amor. O problema é que o homem, quando ele começa a se distanciar de Deus, ele não consegue mais perceber quem Deus é. E parece que a nossa alma, ela tem que passar por circunstâncias para que Deus se torne mais real. Agora a pergunta é, Deus é menos real? Ou, quando a Escritura diz assim, não apagueis o Espírito Santo, ele está falando que eu tenho poder para apagar o Espírito Santo. Você tem? Ninguém tem esse poder, mas quando a Escritura fala isso, ela está dizendo assim, olha, não ignore o Espírito Santo. Porque como nós temos liberdade de escolha, eu também tenho liberdade de olhar para Deus ou simplesmente passar. Jesus passava pelos lugares e alguns davam crédito. Como diz a Escritura, quem deu crédito à nossa pregação. Então você percebe que eu posso ou não dar crédito a algo que Deus está falando para mim. Toda mensagem de Deus, ela tem um propósito. Diga arrependimento. Mas não o arrependimento de um ato simplesmente, mas um arrependimento
ao qual faz eu olhar para Deus. Por quê? Porque a Escritura diz, é do alto que vem o meu socorro. De onde vem o teu socorro? Para o alto. Para onde eu olharei? Diga, para o alto. Aqueles que têm o Espírito Santo já derramado dentro do seu coração, têm que olhar para dentro de si. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está dentro de você. E a Escritura diz, o que me separará do amor de Cristo? O que tem te separado do amor do Senhor? A culpa, a condenação, a tristeza, a angústia, a dor. O que tem nos separado do amor de Deus? O amor de Deus nada mais é do que a pessoa de Deus se manifestando para nós. Pastor, mas eu erro tanto. Bem-vindo ao time. Nós não estamos na igreja porque nós somos o grupo seleto, nós estamos na igreja porque nós estamos apontando para Deus e dizendo, Senhor, pastoreia-nos, salva-nos, ajuda-nos. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Isso não é algo que nós estamos a contestar, a identificar, a ser constatado, não. É uma realidade, nós precisamos, porque nele, para ele são feitas todas as coisas. Então quando eu faço algo para o Senhor, eu faço com ele, por ele, para ele. Eu não faço só. Quem está me entendendo? Como eu disse na África, eu estou a pregar bem? Aleluia! Conecte o teu espírito comigo, porque se você conectar o teu espírito comigo, Deus vai arrancar pérolas ao teu coração. Deus falou no meu coração que nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura, mas a nova criatura não fala de eu ser diferente no sentido físico. Sabe, Guga, eu te conheci magrinho e eu já era gordinho, cara. E sabe o que acontece? A gente vive essa metamorfose de fisionomia, careca, magro, cabeludo, cabelo branco, cabelo preto, barba sem barba. Não é sobre isso, mas é sobre o homem interior. É sobre o estado da tua alma. A tua alma, ela está longe de Deus ou ela está à destra do Senhor? Porque a Escritura diz que nós estamos assentados à destra do Pai. Mas o problema é que a nossa consciência às vezes está tão na terra que parece que o Pai está lá longe. E eu costumo dizer, na terra do Shurek, tão distante. Deus está tão distante? O salmista ele diz, ainda que eu me esconderei no mais profundo abismo, lá tu estará. A Bíblia diz que Jonas clamou do céu, diga da morte. Da morte, irmão. E Jonas estava em um tempo de desobediência. Desobediência de ato, mas não de desobediência de não enxergar Deus. Porque quando ele chegou naquele navio, todo mundo sabia que ele era do Senhor. Porque eles disseram, por que tu não clama ao teu Deus? Se ele ainda não confiasse, ou não acreditasse, ou não passasse para as pessoas que ele cria em Deus, ninguém saberia que ele tinha um Deus diferente dele, sim ou não? Então, o fato de eu não estar em algum lugar não quer dizer que a minha alma não tem consciência de Deus. A pergunta é, o que tem te separado do amor de Deus? O teu problema? E na sexta-feira nós falamos sobre isso. Às vezes o seu problema tem sido o ídolo da tua vida. Tem sido o ídolo do teu coração. Tem sido a trave que tem feito você tropeçar. Para o crente, a morte deveria ser uma alegria, sim ou não? Mas para nós ainda é uma tristeza. Mas para o crente que não conquistou nada, que não conhece o Senhor e clama pela morte, é uma derrota. Porque isso chama, sabe o quê? Covardia. Deus nos chamou para a vida. E nós vamos viver até o fim com força, com vigor. E entenda, o vigor não é só na carne, é no espírito. Porque o dia que Deus chamou Caleb recebeu uma promessa e ele disse, 45 anos depois, ele disse, eu ainda estou forte. Assim como no dia que recebi a promessa.
E ele era um garotinho de 85 anos. Você não riu, você não entendeu a piada. Eu tenho 40 e às vezes me acho velho. Mas ele olhou para o Senhor com 85 anos e disse: eu estou forte. Porque não é sobre a vitalidade dele, não é sobre quem ele, o estado dele, mas é sobre o Senhor que está na vida dele. Eu estou ainda diante do Senhor, crendo nas tuas promessas, continuo acreditando e eu vou conquistar a minha promessa. Sabe por quê? Porque eu estou forte. Mas entenda, a força dele não estava no seu estado carnal, estava no Senhor, ao qual ele estava diante. Você entende o que eu estou falando? Então o arrependimento não é sobre o que eu estou fazendo para o Senhor, o arrependimento é diante de quem eu estou. Porque como a Teinha falou, eu estava ocupada com tantas coisas que eu não estava diante do Senhor, eu estava diante das minhas coisas. Agora ela podia estar fazendo as coisas diante do Senhor. Porque o ambiente do trabalho dela podia ser o seu púlpito de pregação. O ônibus podia ser o seu púlpito de pregação. O transporte podia ser o altar da adoração do louvor. Ou não? Irmãos, o culto demorou demais. Na África dura 12 horas. Para algumas pessoas demora 3 horas para chegar no lugar. Fica em pé, não tem ar-condicionado, não tem teto. Assiste o culto, não tem às vezes água, não tem banheiro direito, mas estão lá adorando o Senhor, porque entende que precisam de algo de Deus. A gente só entende o nosso conforto que a gente tem quando a gente está em situações de deserto. Sim ou não? Agora, eu preciso ir para o deserto? Eu preciso ir para o deserto? Eu preciso estar diante do Senhor. Porque estando diante do Senhor, a plenitude, o 7 se completa. Porque Deus é o 7. Deus é o ciclo completo, Deus é a paz. Quando eu estou diante de Deus, Ele está me mostrando face a face quem Ele é, e eu enxergo a glória dEle e me enxergo. E sabe quando eu me enxergo no Senhor que eu descubro? Eu preciso do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais de Ti. Porque é impossível eu estar diante do Senhor e eu não querer mais. Sabe, eu fui no posto de gasolina, eu gosto às vezes de ir no posto de gasolina comprar uns picolézinhos para os meus filhos. Estava quente hoje, irmãos? Estava quente, não estava? Passei lá, comprei um monte de picolézinho de R$1 e pouquinho, eu encho o freezer. E assim, eles comem um atrás do outro. E aí eu vi um saquinho de cremosinho. Quem já comeu cremosinho? Saborzinho de iogurte e tal, bom, né? E aí os meninos tudo no picolé, e pá, eu peguei o cremosinho, chupei, falei: filho, prova. Quando ele provou, ele largou o picolé e falou assim: pai, eu quero um desse. Mas antes eles estavam comendo um monte de picolé, porque eles entenderam que o picolé era gostoso, gelado, refrescava. Mas quando eles provaram o outro que era mais top, ninguém mais pegou picolé, irmão. Acabaram com meus cremosinhos. É claro que não era para mim. E eu tenho certeza que quando eu chegar de novo lá para comprar picolé, o que eles vão querer? Pai, me dá um cremosinho. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu chego diante de Deus, eu posso ter recebido algo de Deus e vai aparecer o picolé. Gostoso, vai refrigerar a minha vida. Mas quando eu dou um passo para mais perto de Deus, eu vou provar o cremosinho. E eu vou dizer: opa, não quero mais picolé, eu quero cremosinho. Entende? E de repente você vai provar o cremosinho de açaí com banana. Você vai dizer: opa, não quero mais de leite condensado, eu quero de açaí com banana. Rapaz, o trem é bom. Você está entendendo? Então a Bíblia diz: provai e vede que eu sou bom. Por que eu não tenho visto a bondade de Deus? Porque eu não tenho provado. Eu não tenho estado nesse estado de arrependimento, de estar olhando para o Senhor. E sabe qual é o problema? A gente entra num estado de consciência do nosso estado físico. Vou explicar para você.
Ai, como eu tenho errado. Como eu tenho sido mal. Deus não olha mais para mim. Deus quer me bater. Deus vai me pegar na curva. E nós começamos, porque eu não tenho feito. Aí fica eu, e ecoa eu. Só que o Evangelho não é uma boa nova para mim. O Evangelho é uma boa nova do Senhor. O Evangelho é algo que Deus já está satisfeito. Diga, Deus está satisfeito. A Escritura diz, agradou o moê-lo. Não é sobre Jesus estar ali esmagado na cruz. É sobre o que ali aconteceu na cruz. Deus reconciliou o homem consigo. Deus estava satisfeito porque agora o homem podia ter acesso ao Deus. Em uma natureza diferente. Diga, sem culpa. Sem condenação. Sem morte. Deixa eu te explicar, morte significa longe de Deus, separado de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vê o Senhor. A palavra santo significa separado. Sabe o que é estar separado? Está vendo essa água dentro desse copo? Está vendo? Ela está separada de fora, ela está dentro do copo. Separado é estar em Deus. É quando o teu ser está conectado com o Pai. Isso é um estado da tua mente, da tua alma. Só que isso não acontece pelo esforço humano. Isso é uma obra do Espírito Santo. Eu separei aqui o livro de João, capítulo 3, verso 3, que diz que Nicodemos olha para o Senhor e tenta entender aquelas coisas e Deus diz para ele assim, Nicodemos, eu falo de coisas materiais, você não entende. Não sabe vós que é necessário nascer de novo? Então o nascer de novo é nascer da água do Espírito. O Espírito Santo, a gente sabe que ele veio através da obra da cruz, sim ou não? E a água fala da palavra, mas a palavra o quê? O próprio Cristo manifesto dentro de nós, nos dando legalidade para enxergar Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus, né? Irmãos, é tão interessante isso, que quando você vem aqui em Efésios 4, 24, diz assim, ó. E vos revistai-vos do novo homem, diga, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga, eu sou criado em verdadeira justiça. Diga, essa justiça não é minha. Diga, essa justiça não é minha. Nós somos feito justiça de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Porque eu creio que o que Jesus fez na cruz é suficiente, eu me torno justiça dele. Você entende? Foi a obra de Jesus que trouxe em mim uma nova natureza. Diga, uma natureza aceito por Deus. Você agora é o quê? Filho adotivo. Amém, irmão? Você é aceito por Deus. Então Deus não vai te aceitar, Ele já te aceitou. Ele olha para você e Ele vê o quê? A santidade de Cristo. Quem que Deus está vendo? Diga, Cristo. E você tem que ver o quê? A justiça dele. Quando você vê a justiça dele, você vai andar em gratidão, você vai dizer, Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque eu não dava conta. Todas as vezes que você achar que dá conta, vai dar ruim para você, irmão. Olha que interessante. Esse texto aqui de Lucas, que garrancho, 18:9. Irmão do céu. Escrevi que nem um Léo agora, que nem médico. Misericórdia. Nem sei, Léo, mas não podia perder a piada. Ó, 18:9. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Diga, confiavam em si mesmo.
Você percebe que Jesus estava preocupado com esse negócio, sim ou não? Se Jesus está ensinando sobre esse assunto, é porque esse assunto é importante para nós. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Irmão, igreja não é lugar de justo. Igreja é lugar de gente justificada. Está entendendo a diferença? 2 homens subiram ao templo para orar. Opa, faziam a mesma coisa, sim ou não? A obra era igual, mas o coração era diferente, irmão. E eu vou lhe provar isso. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. Deixa eu te explicar. Fariseu, ele se sentia santo, porque, afinal de contas, a religião dele, as obras dele, demonstravam para todos que o enxergavam como um homem de fé. Então ele tinha a aparência de homem de fé, falava como homem de fé, orava como quem tinha fé, mas não tinha algo. Ele não tinha justiça. A justiça dele, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. A justiça do homem é como trapo de imundícia. Sabe o que quer dizer trapo de imundícia para Deus? Imagina naquela época que não tinha o Mods, que nem a gente tem na farmácia hoje, mas a gente tinha um pano bem sujinho, fedorento, que a mulher secretava. Consegue entender isso? Penso tanto que para o judeu isso era nojento. Sangue. Algumas tribos ainda aí, de algumas regiões, ainda quando a mulher está nesse período, eles tiram ela do meio, porque consideram isso imundo. No judeu também era assim. Porque a menstruação, na verdade, é a morte saindo do corpo da mulher. Porque antes disso, estava preparado para a vida. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Como é que é a nossa obra? Sem o Espírito Santo, ela é morta, ruim, nos afasta de Deus. Amém, irmão? Então a vida no Espírito, quando eu estou apontado para Deus, quando eu estou olhando para Deus, quando eu estou grato pelo que Ele fez por mim, ela traz vida. Quando não for assim, traz morte. E eu me torno um fariseu. Aleluia. Você não precisa nem dizer, né, irmão? Quem gosta de ter um cobrador de impostos na sua porta? Arrancando do teu salário, arrancando do teu. Não é isso? Então, você consegue imaginar que esse não tinha uma imagem de santo, não tinha uma imagem boa, e ninguém queria ter ele perto, sim ou não? O fariseu em pé orava consigo, olha só, orava consigo. Não orava para Deus, orava consigo. Forte isso, hein, irmão? Desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Irmão, primeiro, ele já se sentia maior do que os outros. Segundo, ele se comparava com os outros. Terceiro, ele excluía os outros. Quarto, ele não orava para Deus, ele orava para si. Apesar do lado dele falar Deus, você vê que nitidamente que o Deus orava para si. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que possuo. Rapaz, o homem era bom, hein? Você consegue dar de tudo que você possui, irmão? Você jejua toda semana 2 vezes? Por isso que ele olhava para os outros e dizia assim, sou cara. O cobrador de imposto, porém, estando em pé, de longe, diga de longe. Por que ele estava de longe? Porque ele não se sentia digno. Nós não somos dignos. Nós somos feitos dignos. Consegue entender a diferença? Se você nunca entender isso, irmão, você nunca vai entender o que é a graça. A graça é algo imerecido mesmo, irmão. Ainda que você fizesse tudo para encontrar o Senhor, você jamais encontraria se Ele não quisesse. Louvado seja Deus porque Ele quer, irmãos.
Deus quer ter esse encontro conosco, amém? Todos os dias. Nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Por que ele não levantava os olhos aos céus, irmãos? Porque ele se sentia indigno. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. E eu gosto muito dos significados da palavra misericórdia, que é amor. Ele estava dizendo para Deus: Deus me ame. Deus me ame. Deus olhe para mim com olhos de amor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não devia ganhar, por favor, eu sei que eu não devia estar aqui. Eu sei que tem gente aqui melhor do que eu, mas me ame. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando é que nós nos humilhamos? Se humilhar quer dizer se sujeitar a algo. Esse estudo fala sobre isso também. Nós nos humilhamos quando nós nos sujeitamos ao caminho que Deus enviou para nós. Nós nos humilhamos quando a gente entende que é por causa dele, por meio dele, que nós conseguimos ter acesso a Deus. Um dia Abraão foi ele dar o seu filho, e Deus pegou e olhou para Abraão e disse: Abraão, eu já providenciei o cordeiro. A palavra Yom Kippur é perdão. Mas sabe onde aconteceu o perdão de Abraão? Aconteceu ali no chifre. O chifre preso daquele cordeirinho. O chifre dele estava preso entre os galhos. E Deus manifestou o seu perdão, a sua unção, na festa do perdão. Ele já estava anunciando ali o que Cristo faria por nós. A intenção de Deus era: eu vou te perdoar, mas você precisa olhar para mim. Eu sei que você tem coisas para ofertar para mim, mas não é sobre você, é sobre mim, é sobre Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, então quer dizer que tudo que eu faço é errado? Não, não é sobre isso, irmão. É sobre você chegar diante de Deus entendendo que não é por causa de você. E isso muda tudo, irmão. Se Deus levantou alguém para fazer algo, louvado seja Deus, porque Deus escolheu essa pessoa. Porque Deus sabe o que está fazendo. Se Deus não escolheu você, Deus estava preservando a tua vida. O amor dele não te colocou lá porque queria guardar você. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Como disse a Teinha, eu fui para um lugar onde eu senti dor, onde foi terrível, mas ali eu vi Deus. Estranho isso, né? Não é estranho, irmão? Normalmente as pessoas dizem assim: não, eu fui na igreja, estava cheia do poder de Deus, da unção, e aí eu vi Deus. Mas o problema está sobre a nossa alma. Porque as mesmas pessoas que estavam diante de Cristo, alguns ignoravam Jesus. Alguns não tinham Jesus como o Salvador. Alguns olhavam para Jesus como Jesus. Como se fosse o João, o Pedro, o Tiago. Entende? Não como o Salvador. Aleluia. E é interessante que ali em João capítulo 16... João capítulo 16, verso 7 diz assim, ó: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Irmãos, preste atenção aqui comigo. Sabe o que é Consolador? Diga auxiliador. Aquele que faz comigo. Diga aquele que faz comigo. Então, Deus permitiu Jesus subir e enviou outro Consolador, outro que vai fazer conosco. Por quê? Porque agora Jesus não está mais fisicamente, Jesus está no nosso espírito, nos fazendo uma nova criatura.
Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra dentro dele, ele nasce de novo e ele se torna um novo homem. Mas aonde? Diga no seu espírito. Diga no seu espírito. O seu espírito agora começa a enxergar Deus. Irmão, seu espírito tem olhos. Amém? Esse corpo vai morrer, irmão, vai acabar, vai sumir. Mas você vai continuar tendo olhos. Você vai continuar ouvindo o Senhor. Você lembra da parábola de Lázaro e o rico? Ele não tinha mais corpo, mas estava comunicando, sim ou não? O problema é que o mundo está separado, o mundo não consegue enxergar Deus. E por que o mundo não consegue enxergar Deus? Porque ele anda em culpa. Ele ama em justiça própria. E todos aqueles que se exaltam são resistidos, humilhados. Enquanto o homem não clamar por salvação, Deus não se mostra como Salvador. Você está entendendo? Essa regra é para todos. Jesus só vai mudar a tua vida quando você se arrepender de olhar e apontar para Ele de fato. Quando você deixar de ser esse fariseu hipócrita. Eu tenho te buscado, eu tenho feito, quantos anos eu estou na igreja, quantas vezes eu fui, quantas vezes eu vou. Pastor, então você está mandando eu não vir para a igreja? Pelo contrário, irmão. Eu estou dizendo que você é livre. A tua consciência que te condena. Agora, se você tem a oportunidade de fazer as coisas e não faz, coitado de você. Você entende? Porque a questão é sobre o que eu estou disposto a fazer. Não é sobre o que Deus está te pedindo. Porque eu vou te explicar. Deus não vai te pedir algo que você não está disposto. Quantas pessoas ligam para mim querendo uma resposta de Deus para tomar uma decisão em Deus? Irmão, quando a pessoa já chega assim para mim, eu já fico com medo. Sabe por quê? Porque isso demonstra covardia. Não, pastor, é temor do Senhor, porque eu quero saber a vontade dele para me movimentar para lá. Não. Covardia. Porque se Deus está dentro de você, Ele já está colocando sentimentos dentro de você, vontade dentro de você, e algo já brilha dentro de você. Então quando você chegar, eu quero saber, não, você quer achar um culpado para se der errado ou dar certo. Sério, pastor? É. Como é que a gente faz? Deus, eu quero ir em tal lugar, eu sinto que é para mim em tal lugar, mas eu sei que é o Senhor que confirma. Você assume posição. Entende? Porque algo dentro de você está clamando, algo dentro de você já tem desejo. Sim ou não, irmãos? Ou você é uma ameba que não tem vontade? Você percebe como a gente às vezes se coloca numa condição tão boba? Sim ou não, irmãos? Pastor, você está falando isso uma vez, eu fui... Não, irmão, para com isso, eu não estou te julgando. Eu estou trazendo para você esclarecimento. Pastor, eu sinto no meu coração que eu tenho que ir para tal lugar, e tal, e tal, e tal, mas eu quero que Deus confie. Quero fazer prova do Senhor. Se posicione, irmão. Entendeu? Se você não quiser falar, pastor, não tem problema, mas em Deus você vai se posicionar. Você vai orar diante de Deus, você vai dizer, Deus, eu quero ir em tal lugar. O Senhor sabe que é minha vontade, mas eu entrego a minha vontade a Ti. É isso que a Escritura manda. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as veredas, mas o caminho é teu. Ou não, irmãos? Alguém aqui aceitou Jesus porque Deus te obrigou? Irmão, a escolha mais importante da nossa vida, Deus não nos ajuda, entre aspas, Ele só pergunta, Ele só nos aponta, Ele só nos chama, mas quem faz somos nós, como não seria diferente da nossa vida? E eu nem sei porque eu estou falando isso, mas tem um motivo, com certeza. Porque não é o cerne da mensagem, mas tem um motivo. Decida, se posicione, Deus vai honrar o teu posicionamento. Deus vai honrar, irmão. Sabe, eu passei um tempo no escritório de advocacia, trabalhei anos lá, e eu ficava chorando pelos cantos porque Deus não cumpria a sua promessa.
E eu dizia, ai, Deus não cumpre, Deus não faz. Entrei 5 vezes na faculdade, aquela coisa toda, parecia um crente triste. Ai, estou na prova, ai, estou na prova, ai, estou na prova. Por isso que eu não gosto desse povo que está na prova o tempo todo. Porque ou Deus vive ou Deus é morto. Entende? Pastor, eu não posso ter prova. Pode, irmão, é o tempo todo. Entendeu a diferença? O estado do seu espírito não pode ser uma prova, porque isso demonstra o quanto você está longe de Deus. Você pode estar na prova, mas você não está na prova. Você pode estar no deserto, mas o deserto seu é com Deus, e não é prova, é condução, é alinhamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está na prova que eu estou falando, é aquele crente que chega do lado, tu chega do lado dele, ai pastor, parece aquela fila do INSS, meu irmão, está sempre pedindo algo, está sempre reclamando de algo. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Teu espírito tem que mudar. Você tem que ter consciência de que Deus está aqui, ó, Deus está te vendo, Deus está com você todos os dias, Ele não vai te abandonar. Não foi isso que nós falamos na sexta-feira? Não foi esse o texto que nós trouxemos? Deus não nos abandona. Todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus já foi, Jesus já enviou o Espírito Santo. Você não está sozinho. Aleluia. Então não diga mais eu estou só. Você não pode dizer eu estou só. Ore para você mesmo, ore para você mesmo e diga, alma, Deus está aqui comigo. Eu posso estar sentindo longe, posso estar sentindo medo, mas eu sei que Ele está comigo. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. Irmão, às vezes o demônio manifesta, a espinha chega a gela assim, ó. Aí eu tenho que escolher, ou eu corro, ou eu ajo com fé. Sério, pastor? Claro. Oxi. Você está distraído, tipo, você fala assim, meu Deus, tem esse trem aqui. Meu irmão, não tem crente super-herói. Tem posicionamento. E aí você se posiciona. Saiu não, tu vai sair daí. E tu começa a cavar no teu espírito coisas que Deus já te ensinou. Larga essa vida, porque essa vida é do Senhor. Estou errado, pastor Isaraí? Tem coisa que assusta ou não assusta? Você está doido. Meu irmão, você está distraidinho, de repente a pessoa, doido. Estava esse trem aí dentro dessa criança? Você não espera, ou espera? Não é isso? Você está ali orando pela irmã, toda bonitinha, cheirosa. Deus abençoe ela. Vou matar ela. Oxi, sai daqui, trem. Estou fazendo você entender. Agora, eu vou fazer assim, ai meu Deus. Não, oxi. Tá doidão? Tu vai sair, rapaz. E é isso. Você tem que se posicionar em Deus e nas circunstâncias que você está vivendo. Olha para o Senhor. Ele não te abandonou. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a obra do Espírito Santo para o mundo, você não é mais mundo, viu, irmão? Para o mundo é convencer do pecado. Está no plural, irmão? Diga o pecado. Para você entender melhor, o pecado. Não é os pecados, é o pecado. Hoje você precisa sair daqui entendendo isso. Há uma condenação sobre o mundo. Diga o pecado. Então não é sobre obras, é sobre o pecado. Estão entendendo o que eu estou falando? Do pecado, porque não creram em mim. Qual é o pecado que é incutido para o homem? Diga, não crer em Jesus. Quando eu não creio em Jesus, eu não estou crendo no caminho que Deus me deu para enxergar Deus. Consegue entender o que eu estou falando? O arrependimento é olhar para Deus. E como é que eu reconheço que eu estou olhando para Deus? Olhando para Cristo. Estão entendendo o que eu estou falando, irmão?
Pastor, mas eu já sou crente, eu já sirvo Jesus. É? E por que o texto diz da justiça? Porque você precisa entender que não é a tua justiça. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Todo homem tem a sua justiça própria, sim ou não? Eu não roubo, eu não mato, fulano faz isso, eu não faço. Todo mundo tem isso, irmão. Eu trabalho muito, eu trabalho pouco, e assim vai por diante. Todo mundo tem a sua justiça. Mas agora você tem que sair da tua justiça e andar na justiça dele. Então o Espírito Santo vai ensinar qual foi a justiça que foi feita por nós. Aleluia? Pastor, e do juízo? Sim, irmão. Qual juízo? Se eu não crer, eu estou longe de Deus eternamente. Que entendendo o que eu estou falando? Pastor, não parece ter escrito isso aqui, tá? É sim, ó. Da justiça, porque eu vou para o Pai, quer dizer o quê? Eu já cumpri a minha obra e eu subi, sim ou não? Eu vou para o Pai e não me vereis mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está pregando, ensinando, evangelizando sobre Ele. Enquanto Ele não vir de novo, a gente não vai ver mais. Amém, irmão? Do juízo. Irmão, o que é juízo? Consequência de escolha, sim ou não? Quando eu chego diante de um juiz, ele vai julgar a minha causa e dar um juízo. Se eu não olhei para Deus, estou longe de Deus. Se eu olhei para Deus, porque a Bíblia diz, aquele que clamar por salvação, será salvo. Jesus recebeu o nome que significa Salvador. Salvação. Então, quando eu clamo por Jesus, eu estou clamando por salvação. Jesus entrou na terra e recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Mas ele veio estar conosco para cumprir a boa obra e inaugurar o tempo do Espírito. Digo, o tempo do Espírito. No tempo do Espírito, você vai lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação, diga nenhuma. Condenação, diga condenação. Há para o que estão em Cristo Jesus. Quantas condenação tem que estar em você? Diga nenhuma. Se você anda em condenação, é porque você não está em Cristo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? E reconhecer Deus na tua vida é reconhecer que não tem condenação sobre você. Por quê? Porque você está diante de Deus. Amém? Por causa de quê? Diga, de Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Irmão, o que é andar segundo a carne? Diga, andar segundo a minha justiça, segundo as minhas forças, mas segundo o Espírito. Diga, segundo o homem espiritual. Amém, irmão? Por quê? Porque agora a tua liderança, o teu ser, a tua alma, vai começar agora a desejar Deus. Porque agora está conectada com Deus, vai ter sede de Deus. Quantas pessoas vão para o hospital que não conhecem Jesus e não percebem que precisa de Jesus no hospital? Então não é porque você estava no hospital, é porque naquele momento a tua mente parou. A tua mente pode parar de diversas formas, irmão. Salomão diz que é melhor estar num enterro do que estar numa festa. Por que será? Porque a gente para. A gente fica refletindo sobre a vida. Era tão novo, era tão velho. Podia ter amado os filhos, podia ter sido um pai melhor, podia ter... E começa a pensar na vida, sim ou não? E na festa? É só alegria. É que nem criança. Não está pensando em nada, só esperando o amanhã. Entra no automático, sim ou não? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, medita na palavra, medita. Meditar não é ler a palavra. Diga, medita. Meditar não é ler, irmão.
Meditar não é ler. Meditar é parar mesmo. Então não é sobre você ler muito, não é sobre você fazer muito, é sobre você meditar. Às vezes é você meditar um texto, às vezes é meditar uma palavra. Eu li isso aqui faz um mês e eu estou ainda meditando, ruminando, mastigando. Eu conversei com uma pessoa na semana retrasada sobre esse assunto que eu estou pregando com vocês e eu estou ruminando, porque eu estou meditando isso em Deus. E eu fico, Deus, esclarece isso no meu coração, Deus fala comigo, me mostra texto, Deus me mostra isso na Escritura, Deus traga essa identidade dentro do meu ser, porque eu tenho que estar meditando. Para quê? Para que eu saia da ignorância, das trevas, que significa estar longe de Deus, longe do conhecimento de Deus, para estar diante de Deus. Quem entende? O meu povo perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Fala do quê? De não conhecer Cristo. Cristo é a revelação da palavra. Amém, irmãos? Se eu não conheço Cristo, eu estou em ignorância, eu estou em trevas. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Espera aí. O que estava enfermo? Diga, a condição do homem. A lei fala da lei de Deus, a lei de Moisés. Amém, irmãos? Ela estava enferma pela carne, pela condição do homem. Visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu filho. Deus o fez enviando o seu filho. Então mudou. A carne não está mais enferma. Quando você aceita Jesus, você tem que andar no Espírito. Se você não anda no Espírito, é porque você não tem consciência disso. E eu estou ensinando isso para você hoje, e eu estou trazendo juízo sobre a tua vida. Entende o que eu estou falando, irmão? O que é juízo, pastor? Juízo é, eu sei que eu tenho que andar em Espírito, e agora eu preciso andar em Espírito. Se eu não andar em Espírito, não adianta eu ficar chorando. Por quê? Porque não é mais tempo de ficar, ai, Deus está longe de mim. Não, irmão. É tempo de você aprender a dizer, Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Deus está comigo. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Deus está longe de você? Hã? Olha só. Deus fez enviando o seu filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Por que você está preocupado com o pecado se Jesus já venceu o pecado? Você está me entendendo, irmão? Pastor, quer dizer que eu tenho que fazer tudo agora, não me importar com nada? Irmão, Cristo te libertou para a liberdade. Cuidado com a liberdade que você tem. Porque só criança faz o que quer. Só criança faz o que quer. Está me entendendo, irmão? Meu filho hoje de manhã, pai, posso comer um pirulito? Irmão, de manhã é hora de comer pirulito? Para o meu filho é. E eu, sabendo que ele é uma criança, eu disse, pode, filho. Que isso? Não, ele é uma criança. Quando ele amadurecer, eu vou dizer, filho, não é hora de comer pirulito. Porque criança a gente trata como criança. Porque se eu tratar ele como adulto, ele vai ser um adulto precoce, ele não vai viver o tempo de criança. Que entendeu o que eu estou falando? Criança faz criancice, irmão. Ou não? Agora, criança governa? Criança governa, irmão? Quer governar algo? Quer ter autoridade no mundo espiritual? Quer prosperar financeiramente? Ou quer começar um pirulitinho de vez em quando? É você que escolhe aonde você quer estar. Consegue entender o que eu estou falando, irmão? A analogia que eu fiz? Beleza. Ele recebeu o pirulito. Mas ele nem sabe o que está acontecendo no mundo. Você quer viver alheio das coisas de Deus, da tua vida, da tua família, da tua casa, do teu chamado?
Não, né? Então é tempo de andar no Espírito. Andar no Espírito. Amém, irmãos? Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Cumprir aonde, irmão? Por causa de quem? De Cristo. Diga, de Cristo. Cristo condenou o pecado na carne de Cristo. E agora nós somos justiça de Deus. Em Cristo. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu ando segundo a minha vontade, segundo a minha justiça, não tem como eu não ter condenação. Eu vou ter. Porque eu não estou andando em Deus. Eu não estou andando no caminho que Deus escolheu. Eu não estou andando no Espírito. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Pastor, então qual é o problema? O problema é que você está andando na carne. Quando você anda na carne, você só pensa na carne, você só pensa na tua vida, você só pensa nas tuas coisas. Quando você anda no Espírito, o teu coração se inclina para Deus e olha a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E uma das coisas que faz a gente olhar para nós, irmão, é a nossa vida. Para de olhar para a tua vida. Olha para o Senhor que Ele cuida de você. Olha para o Senhor que Ele cuida de você. E sabe por que a gente não dá uma mente de verdade assim forte? Porque a gente ainda está na terra do Shurek, tão distante. Não tem ninguém que cuida melhor da gente do que Deus, irmão. O dia que Deus falou para mim que a igreja não estava crescendo na época, e Ele trouxe um homem que pregava para 20 mil pessoas, e Ele viu esse homem caindo, arrebentou a vida dele, e Deus falou para mim assim: filho, eu estou te preservando. Irmão, eu chorei que nem criancinha, irmão. Lá na Asa Norte, debaixo de uma marquise de um prédio, ninguém viu isso, só eu e Deus. E eu disse: Deus, obrigado pelo teu amor, por não me dar coisas grandes, porque se eu não tenho ainda caráter para isso, eu não quero. Ninguém viu essa oração, mas Deus viu essa oração. Pastor, você era um mentiroso, um falsário. Não, irmão, mas Deus estava me guardando de algo que nem eu sei, e eu acredito que Ele estava fazendo isso, porque Ele falou para mim. Você quer ter uma queda que te afasta de Deus permanentemente pro resto da vida? Diga: misericórdia. Eu também não quero. E se Deus me preservou, Ele sabia que isso ia ser um baque para mim. Então eu prefiro viver os 7, os ciclos de Deus. E eu vou galgar e galgar. Não tem problema. Amém, irmão? Se Deus me chamar para ganhar só um Heineken Bonca, um Billy Graham, está tudo certo. Se Ele me chamar para cuidar de multidões, também está tudo certo. O importante é eu continuar olhando para Ele. O importante para você é continuar olhando para Ele. Amém, irmão? Tem um texto em Isaías 59, verso 3, que diz que o pecado nos separa de Deus. A nossa iniquidade nos separa de Deus. Só que ele está falando o seguinte: as vossas iniquidades separam vocês de Deus, não Deus de nós. Consegue perceber a diferença? Deus não está separado de você. Deus não está separado de você. Mas a tua consciência está separada de Deus. Quem consegue entender isso que eu estou falando? Irmão, faz toda a diferença, irmão. Porque se eu acho que é Deus que está longe de mim, eu começo a olhar para mim, para minha obra, para minha conduta, para minha performance. E eu quero melhorar a minha performance. Mas se eu entendo que Deus não está longe de mim, e não é sobre a minha performance, é o quanto eu estou ciente que Ele está me vendo, eu começo a mudar a minha performance, porque eu digo: meu Deus, eu acabei de fazer isso na frente do Senhor. Sabe quando José, ele corre ali da mulher e ele diz assim: como farei isso diante do meu Senhor?
Como farei isso com o meu Senhor? Ué, mas ele podia fazer aquilo escondido, ninguém ia ver. Como farei isso com o meu? Você consegue entender? Que a consciência de José era, Deus está vendo? É pesado, não é, irmão? Agora o que Deus não vê, irmão? Hã? Pois é. De nada, né? Tem um texto, irmão, que está em... Acho que eu não anotei. João 3:3, vamos ver aqui. Se é esse. Em verdade... João 3:3. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer ver a cultura dos céus? Quer ver a cultura dos céus? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Sai da religião. Sai do conformismo com a religião, aonde eu vou para a igreja com a roupa de ver Deus. Está entendendo? Não é sobre ir a algum lugar, é sobre estar nesse lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga, Deus está comigo. Quando Davi estava diante de Golias, o que ele falou para Golias? A tua afronta não foi contra mim. Está entendendo? Tamanha era a consciência de que ele estava com Deus. Precisamos ter essa consciência. Se Deus é por nós, mas às vezes não cremos que Deus é por nós, porque senão nós agimos como tal. Sim ou não? Porque é isso que quando o demônio faz essas coisas comigo, me assusta. Eu paro e volto. Opa, Deus é comigo, tá doido? Posso ir embora? Não. Posso não. Ele nem sabe que a minha espinha esfriou. Não dou mole para ele saber não, irmão. Fica ali. Mas às vezes dá um arrepio sim, dá ou não dá? Deus é mais, né? Que nem diz agora o povo, lá é ele, pastor. Aleluia. Jesus respondeu, em verdade vos digo que em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer da água, diga da água. O que é a água, irmãos? O que é a água, irmãos? A água, ela representa a palavra, irmãos. O lavar da palavra, amém? Representa Cristo. Cristo é a palavra, amém? Então, se eu não nascer de Cristo, do lavar da palavra, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Diga, o que é nascido da carne é? Então todo mundo nasce todo mundo é carne, sim ou não? Mas o que é nascido do Espírito é? Pronto. Nascido do Espírito com E maiúsculo é Espírito com E minúsculo. Diga, o meu Espírito está vivo em Deus, conectado com o Pai. Você entendeu agora? Pastor, então quando eu oro, diga, Ele ouve. Diga, Ele me ouve. Diga, Ele me ouve. Quando eu oro, Ele me ouve. Nós falávamos na sexta-feira que Daniel fez uma oração, irmão, que demorou 20 dias para ser respondido. Mas sabe qual foi a mensagem? Servo muito amado. Quando tu colocou o teu coração a orar, vim apressadamente te responder. Deixa eu te dizer, ele só disse assim, Pai! Deus já? Não foi amanhã, não foi daqui 20 dias,
Não foi daqui 30 dias. Ele não esperou ele gemer ou jejuar. Não. Foi quando ele intencionou o coração. Quando você tiver esse nível de consciência de que Deus te ama, você vai saber que Ele já está te ouvindo. E o silêncio não é a ausência de Deus. O silêncio é o tempo que você demora para ter consciência de que Deus está ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas tem área que parece que... É porque essa área está viva, irmão. Mata ela. O que quer matar ela? Coloca Deus no lugar dela. Entrega ela no altar do Senhor. De Deus, eu quero isso, mas está aqui, ó. Pastor, mas eu vou errar de novo. Entrega de novo. E entrega de novo. Meu irmão, quando você pega e abate uma pessoa 30 vezes, o que acontece com ela? Começa a ficar fraca, sim ou não? Sim ou não, irmão? Agora, quando você começa a olhar para você, você começa a dizer, nossa, eu continuo errando. Para de olhar para você. Abate essa área e continua. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Você olha para ela e diz assim, ô Malegueta, a carne ainda está forte nessa área, mas sabe uma coisa? O meu espírito está nele, eu vou continuar. Eu vou continuar. Quando o diabo olhar para você e disser assim, você fez. Aí você vai dizer assim, fiz mesmo. Obrigado, Jesus. E continua. Não pare. Não pare. Você está entendendo, irmão? Deus está te chamando ao arrependimento. O arrependimento de você voltar a Deus. Chegou o tempo de nós desenterrarmos sim os poços. Mas também chegou o tempo de nossos altares estarem santificados para um Deus só. Tirarmos e derrubarmos os ídolos do nosso coração. Amém, irmão? Talvez o ídolo que Deus está falando hoje é o ídolo da... Quando a pessoa ela é vitimista. Sabe quando a pessoa é vitimista? Ai, irmão, você não sabe o que eu passei. Sai da vítima. Sai da vítima. Nada do que você passou Deus não estava vendo. Sabe o que faltou? Você clamar de verdade e ter consciência que Ele estava ali contigo. Porque certamente Ele estava com você. Um dia eu falei para o Senhor, Deus, o Senhor sabe, Senhor, que meu pai e minha mãe não cuidaram de mim, não estavam comigo, olha o que eu passei na minha infância. E comecei, irmão, a relatar o texto. Porque aquela vez eu fugi de casa, aquela vez não sei o que, de repente eu só ouvi assim. Sabe por que você foi para aquela casa? Porque eu fiz aquele homem cuidar de você. Sabe por que você foi para aquela casa? Porque eu fiz aquela mulher cuidar de você. Sabe por que você entrou naquele lugar? Foi porque eu fiz aquela situação acontecer. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Me dando consciência de que eu nunca estava só. Ainda que eu achasse, eu não estava. Porque eu aceitei Jesus com 13 anos, irmão. Você acha que eu conhecia Jesus? Você acha que eu sabia os segredos dos ministérios das coisas? Agora você acha que Deus brinca de ser Deus? Eu levantei a mão e disse, Deus, eu sou tua propriedade, tu és o meu Senhor. E Ele disse, fechado, você é meu. E o Espírito Santo foi derramado em meu coração e Ele nunca desiste de nós. Ele é a garantia, Ele é o penhor da nossa salvação. Então todos os dias Ele está trabalhando para que a gente tenha consciência de que nós estamos assentados com o Pai. Amém? Então você precisa sair daqui hoje entendendo que você não está longe do Senhor. Amém? O que vai te separar do amor de Cristo? Diga nada. Está sofrendo, mas não é a dor que vai te separar. Porque Deus tem acalento para você. Tem ânimo, tem força. Irmão, no depósito de Deus tem unção de vigor, unção de vida, unção de revitalização, unção de prosperidade, unção de sabedoria. Meu irmão, Ele é um infinito de unções. Sim ou não? Então coloque a mão no seu coração, coloque-se de pé. Vamos orar. Pai,
O Senhor tem nos chamado, Senhor, a um lugar de retornar ao Senhor. Todos nós aqui, Senhor, sabemos que temos limitações, temos, Pai, áreas da nossa vida, Pai, que nós estamos trabalhando. Mas nessa noite, Senhor, uma certeza é que nós temos, que nós apontamos para Ti, por meio de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos, Pai, porque Tu nunca tem nos abandonado. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o único Deus, não há outro além de Ti. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que nunca nos abandona, o Deus que nos conduz, o Deus forte, o Senhor dos exércitos, mas um Deus que escolheu nos amar, um Deus que escolheu se reconciliar conosco, um Deus que escolheu pregar o ministério da reconciliação. Obrigado, Pai, porque nós estamos contigo. Tu és o nosso Pai, o nosso Papai. Obrigado, Senhor, nos lava nessa noite com o lavar da Tua palavra, o lavar do Teu Espírito. Tira, meu Deus, toda a culpa e toda a consciência, toda a condenação. Tira, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que tem nos separado de Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Amém. Deus é tão lindo, irmão, que eu estava aqui orando. Lembra que eu falei que eu não tinha anotado? Ele me fez lembrar. Amém. Bem rápido, leitura dinâmica. Hebreus 9:8, rapidinho. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos, diga, o caminho para Deus. Caminho do Santo dos Santos é o caminho para Deus, amém, irmão? Ainda não estava descoberto enquanto continuava o primeiro em pé, o tabernáculo. Está falando o quê? A lei, amém, irmãos? Então não tinha um caminho aberto. Esta é uma parábola para o tempo presente, que se oferece tanto dons para sacrifícios quanto dom para consciência. Diga, consciência. Por quê? A velha aliança não conseguia mudar a consciência do homem, amém? Eu vou voltar aqui para o finalzinho já, depois você lê esse texto aqui, se quiser um momento eu vou te explicar com calma, amém? Para não ficar demorado. Lá no 14 diz assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, diga, imaculado, a Deus, purificará, diga, purificará a nossa consciência. Diga, a minha consciência é purificada pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Você entende o que purifica a tua consciência? Não são tuas obras, é o sangue do Cordeiro. Eu amo esse texto, irmão, porque esse texto é a chave para essa pregação. Há uma consciência em Deus que nos tira dessa repetição de performance. Eu preciso. Não, é o sangue do Cordeiro. Tenha a ousadia de entrar no vivo e novo caminho pelo sangue. Amém? Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja que está aqui, Pai. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra entre no nosso espírito, no nosso coração, por causa do Teu sangue. Por causa do Teu sangue imaculado, que nos lava de todo o pecado, de toda a maldição, Senhor. Que nos fez mais puros, Senhor. Que trocou as nossas vestes. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Irmão, aquele que quiser ofertar, sinta-se à vontade. Amém? Eu vou pedir para o pastor Léo encerrar o culto. Amém? Glória a Deus, irmãos, que palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor. Abençoe estenda as suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, Senhor, que transforma, Pai amado, que transforma nossa mente, nosso coração, Pai, voltado para a Tua face, para a Tua verdade, para a Tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Que as doces consolações do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus
estejam com todos nós. E a Igreja Amada de Cristo diz: Amém. Glória a Deus.